hoje estamos com a missionária Emily, uma missionária peruana, está trabalhando conosco aqui em Portugal, especificamente ali na cidade de Mora. Eu sou o pastor Eberson Davi, sou missionário junto com a minha família aqui em Portugal, aqui no Alentejo, Portugal. É com muita alegria que nós estamos fazendo esse vídeo, um vídeo especial para vocês hoje. E hoje estamos com a missionária Emily, mas eu queria que ela se apresentasse para vocês aqui. Olá, irmãos, tudo bem? Eu sou a Emily Rodrigues, eu sou peruana, sou engenheira industrial e sou fazedora de tendas da missão ICM aqui em Portugal. Então, Emily, nós estamos felizes, né? Porque é a primeira vez, a Emily está conosco já há 8 meses, né? 9 meses, Emily? Desde janeiro aqui. Fevereiro. Desde fevereiro trabalhando conosco, ela se uniu à nossa equipe aqui. Ela já está em Portugal há quanto tempo? Há 1 ano? 1 ano e 4 meses, quase. Ela está quase 1 ano e meio aqui em Portugal, porém ela se juntou à nossa equipe desde fevereiro de 2022. E nós estamos ali começando um trabalho mais aprofundado, porque como vocês sabem, fazer missões aqui em Portugal não é tarefa fácil. É um trabalho aí que leva aí, pode levar anos, né? Mas nós estamos ali iniciando um projeto e Deus tem nos abençoado. A Emily trabalha com música também, a Emily é cantora, né? Vou contar até uma particularidade aqui da Emily, ela é compositora também, e ela já participou ali de concurso de música ali da música brasileira. No Peru, né? Então fala um pouquinho pra gente. Bom, pronto, para começar, eu canto desde que eu nasci praticamente, porque quando eu era muito pequenina eu não conseguia nem falar bem, só que eu conseguia cantar. E depois disso eu comecei a estudar, porque na igreja eu sou cristã desde os 15 anos, então comecei a me evoluir no teatro e ali foi que estudei música, estudei técnica vogal e depois comecei a apoiar na igreja também nos louvores, participei também numa banda de rock cristão. Interessante. Também sim, tivemos um CD também que fizemos e pronto, esteve ali a apoiar as missões, muita coisa, mais de 30 e poucos anos no ministério, eu já me desenvolvi em muitos ministérios na igreja e pronto, é uma coisa especial e também foi parte do meu chamado fazer composições de canções que falem sobre os sentimentos das pessoas, porque há muita necessidade das pessoas de reconhecer o que estão a sentir em termos de depressão, de autoestima, de desamor, de muita coisa que as pessoas sentem, né? Então, uma maneira de evangelizar eles é falar como é que Deus pode trazer às pessoas a cura das emoções, dos sentimentos, das mágoas do coração. Então, é parte da minha missão também fazer isso. Amém. Emily, fala um pouquinho para todos os nossos irmãos que estão a nos assistir, como que foi o seu chamado missionário ali na sua cidade, na sua igreja local, como que foi ali, você teve um chamado missionário espontâneo, rápido ou levou uma vida? Bom, eu recebi meu chamado missionário quando estávamos no grupo dos jovens adultos, estávamos a ter um tempo de oração, de jejum, de uma procura muito forte do Senhor e ali o Senhor colocou para eu estudar numa escola de missões. E eu nunca tinha pensado nisso, porque eu servi em muita coisa, mas nunca tinha servido em missões. Então, eu teve uma luta ali, porque eu pensei que aquilo era da minha própria mente, não estava a reconhecer que era o chamado de Deus. Eu demorei uns dias, né? Porque aquilo era muito forte, era como o Espírito Santo a falar no meu coração. Entra naquela escola missionária, entra naquela escola missionária. Então, foi muita insistência que eu disse, Senhor, está bem, eu vou obedecer. Entrei na escola missionária e ali... E essa escola missionária era no Peru? Sim, mas era para missões transculturais. Sim. Então, aconteceu que dentro lá, nos estudos, também o Espírito Santo começou a falar no meu coração sobre a Europa como campo missionário, que naquela altura ninguém falava da Europa como campo missionário. Os campos missionários sempre eram mais direcionados para a África, Ásia.
Sim, a América Latina, a África ainda, todos aqueles países que têm muita carência econômica, financeira. E ali, depois disso também, colocou no meu coração ser fazedora de tendas, que é outra coisa que as pessoas naquela altura, nem muito agora, reconhecem como um ministério legítimo, uma maneira de fazer missões. Então, eu recebi aqueles 2 encargos do Senhor, a Europa e ser fazedora de tendas. E depois disso eu comecei, depois da escola missionária, fizemos nosso estágio no Chile, no sul do Chile. Depois eu pensei, bom, eu tenho que me preparar para sair para as missões. E depois disso eu comecei a fazer meus estudos teológicos no Instituto Bíblico, estudei 4 anos de teologia, depois continuei a trabalhar numa agência missionária, a agência SIM. E depois dali comecei a servir missões, fazer missões de curto prazo, conhecer mais disso, né? Até que chegou o ponto que, pronto, na minha igreja e a maioria das igrejas não são muito assim de apoiar as missões, só acho que são enormes, né? Porque lá no Peru tem igrejas de 10.000 membros, 1.000 pessoas, 500, são igrejas grandes, né? Então a maioria delas não tem o sentido de apoiar um missionário e mesmo não de apoiar a missão na Europa e o fazedor de tendas. Então era uma coisa um bocado difícil para mim. E eu por isso fiquei um bocadinho desencorajada para sair para o campo, porque não tinha o apoio das igrejas, nem dos pastores mesmo, nem as agências missionárias. Porque as agências missionárias dizem, o que é isso? Isso não é uma maneira de fazer missões. O missionário tem que receber todo o seu suporte financeiro das igrejas. E a maneira que tu estás a falar é uma coisa que não sabemos o que fazer com isso, né? Só que chegou a época da pandemia e o Senhor falou muito forte no meu coração que se eu não saía naquela altura, eu já não ia sair mais para o campo. E também eu estava a ver muitas pessoas a morrer e eu pensei assim, olha, eu não quero me apresentar perante a presença do Senhor e Ele perguntar para mim, filha, o que fizeste com o chamado missionário que eu di para ti? Eu não ia dizer, Senhor, o que acontece é que a igreja não me apoiou, o pastor não me apoiou, as agências não me apoiaram e pronto, é por isso que eu não saí. Eu não queria chegar assim perante a presença de Deus. Então eu disse, eu vou sair para o campo, apoiar, tendo o apoio ou não das pessoas, eu vou sair porque tenho que obedecer ao meu pai. Então foi assim que eu falei com o pastor aceitou, disse, está bem, nós vamos orar por ti. Pronto, a minha igreja naquela altura não é muito grande, então eles falaram, vamos te apoiar com uma pequena oferta e vamos orar por ti e pronto. Naquela altura a igreja não estava a ter cultos presenciais, tudo era pela internet, então eles oraram por mim, tudo foi online. Eu entrei em contato com a agência missionária ICM, aqui em Portugal, e tudo começou a dar certo, fiz todo o meu processo, teve meus mentores missionários também, comecei a vender todas as minhas coisas, meu carro, tudo que eu tinha que não ia usar para vir para cá. E começar meu trabalho missionário como fazedora de tendas em Portugal. A Emily usou aqui um termo que talvez você não saiba, você que está querendo ir para o campo missionário, não sabe, ela usou um termo, fazedor de tendas, né? Este termo é um termo que nós usamos, né, para o missionário que vai para o campo e ele mesmo trabalha para ter o próprio sustento dele. Então a Emily é uma missionária que eu admiro muito porque ela não esperou, né, ter, né, todo um sustento ali para poder ir, mas ela entendeu que o chamado dela era trabalhar no campo missionário e ali dentro desse trabalho ela também gerar interações, né, relacionamento. Ela trabalha e ela, através do salário dela, ela se mantém no campo missionário. Pois é, sim. É muito interessante porque agora temos uma nova geração de missionários que são profissionais e que pensam que servir a Deus com a própria profissão não é espiritual, mas na verdade não é assim. Porque as missões como fazedores de tendas
estão baseadas numa parte do ministério do apóstolo Paulo, quando ele fazia tendas para se manter financeiramente. E ele falava assim: eu não quero ser uma carga para a igreja, eu vou trabalhar com as minhas mãos e vou ter meu sustento. E também depois vou pregar o evangelho depois do trabalho. Só que no meu caso, meu campo missionário é onde eu trabalho. Eu sou verdadeiramente uma pessoa que trabalha quando puder trabalhar, porque o tempo todo não estou a trabalhar. E ali, no meio dos meus relacionamentos com os colegas do trabalho, eu consigo falar com eles de Jesus, das coisas do reino de Deus, de uma maneira que não é religiosa, porque aqui na Europa eles não querem saber nada nem de religião, nem da igreja, nem nada, porque para eles somente tem na cabeça o modelo da igreja católica e para eles isso não faz piada nenhuma nas próprias palavras dele. Assim como eu também sou engenheiro, né? A Emily é engenheira também. Ela tinha o seu emprego fixo, ela tinha o seu carro, né? Ela tinha toda uma vida organizada ali, mas o chamado de Deus é mais forte, né? Ele incomoda a gente, ele nos motiva a gente para a gente sair da onde nós estamos para onde as vidas e o propósito do Senhor para a nossa vida está, naquele momento histórico, né? Fala um pouquinho agora, né? Como que você aprendeu a falar tão bem o português, né? Eu sei que você foi estudar no Brasil também, então conta um pouquinho para os nossos irmãos como que você aprendeu a falar a língua portuguesa. Bom, o que acontece é que há muitos anos eu queria ir para o Brasil e eu comecei a estudar a língua portuguesa, mas o português do Brasil. E também, além disso, como eu canto, eu participei em concursos que faziam a Embaixada do Brasil no Peru, com a música popular brasileira, desculpa. Então, eu participei, fiquei dentro das 10 finalistas e depois cantei e tudo mais. Então, eu aprendi assim. Depois, eu fui para fazer uma escola missionária também no Brasil, em Minas Gerais, em Viçosa, o SEM. E eu estudei ali uns meses, trabalhei também ali na mesma escola para financiar meus estudos. E pronto, é assim que eu aprendi. Só que agora, aqui em Portugal, o português é diferente. Então, como eu não sou brasileira, eu posso ter o sotaque português, que eu estou agora a aprender, porque eu tenho que esquecer um bocadinho como é que fala no Brasil, porque a maneira como eles fazem as frases, a maneira como eles falam, o sotaque deles é diferente do sotaque brasileiro. Então, agora estou a aprender o sotaque português também. Sim. Como tem sido a sua experiência missionária aqui, nesse tempo, nesse 1 ano e meio que você está aqui? Bom, para começar, no meu primeiro ano, geralmente, segundo a teoria missionária, o primeiro ano do missionário é para aprender a cultura e a língua do país. No meu caso, como eu já tenho um bocadinho de vantagem pela língua, meu primeiro ano foi especificamente para eu aprender a cultura portuguesa, porque a maneira como se fazem todas as coisas aqui em Portugal é muito diferente do que acontece no meu país e tenho que aprender a fazer tudo, como me desenvolver aqui, e também estava no processo de ter todos os meus documentos regularizados. Então foi isso que eu estive a fazer no meu primeiro ano, fazer relacionamento com as pessoas, e eu estive a apoiar uma igreja em Lisboa, que é uma igreja de pessoas mais do Brasil, e meu alvo foi sempre estar com pessoas de Portugal. É por isso que eu, em oração e falando com os pastores e tudo mais, é que eu decidi vir para aqui, para o Alentejo, para estar a desenvolver meu trabalho missionário com pessoas de Portugal. Então, eu tive 2 trabalhos de curta duração, mas para mim foi muito bom porque eu estabeleci relações com as pessoas. Também estou a fazer cursos online do Centro de Emprego daqui de Portugal. Isso também é muito bom porque eu posso também falar com as pessoas. Vou contar uma testemunha. Ontem falei com eles sobre a história do rei Salomão, quando apresentaram aquelas 2 mulheres que só tinham o filho de uma delas morreu e o outro delas estavam a brigar por quem era a mãe do filho.
porque estávamos a falar sobre direito internacional, então estamos a falar sobre intermediação e todos aqueles termos. E ela falou de uma coisa, de uma laranja e duas pessoas que queriam ser donos daquela laranja. E fiz-me lembrar isso e eu comecei a falar deles nisso. E assim faço conversas e falo coisas e às vezes eu não digo, vamos, eu não falo que eu sou missionária para eles. Eu sou uma pessoa mais, sou uma engenheira que está a fazer o curso. Sim. E eu partilho das coisas de Deus com eles e eles, pronto, escutam. A professora formadora gostou muito da história e ela nunca soube que era uma história da Bíblia. Então, Emily, obrigado por poder ter nos dado essa oportunidade de apresentar, né, a sua vida, de podermos compartilhar um pouco da sua história com os nossos irmãos do canal Família Davi Missões, e que Deus continue te abençoando. Então, que Deus vos abençoe tremendamente. Obrigada. Amém.